Ao longo de toda a história, a humanidade passou por diferentes revoluções e descobertas que mudaram drasticamente a forma como as pessoas viviam, dando novos rumos à sociedade. Imagine estar na Inglaterra quando a Revolução Industrial começou e presenciar o surgimento das primeiras máquinas a vapor, ver de perto toda aquela transformação que elas causaram na produção e no trabalho. Ou então pensa, por exemplo, em como foi andar nas movimentadas ruas de Nova York no final do século XIX, quando as primeiras lâmpadas elétricas começaram a iluminar o mundo, mudando para sempre a nossa forma de viver nas cidades. Ou ainda pensa como deve ter sido viver na Califórnia dos anos 80, no coração do Vale do Silício, quando surgiram os primeiros computadores que abriram caminho para a nova era digital. Era que estamos vivendo até hoje, ou estávamos. Cada uma dessas revoluções impactou o mundo à sua maneira, trazendo consigo diferentes desafios, claro, mas também grandes oportunidades. Todas essas revoluções tiveram uma coisa em comum: em absolutamente todas elas, os pioneiros, aqueles que enfrentaram os desafios, se adaptaram e abraçaram a nova realidade que surgia diante deles, não apenas prosperaram, mas ficaram milionários e criaram os caminhos que moldaram o futuro. E foi no início de todas elas que as maiores fortunas do capitalismo foram formadas, as maiores empresas foram fundadas. Agora, nesse exato momento, a inteligência artificial avança rapidamente, impactando negócios, o mercado de trabalho, a economia e a sociedade como um todo. Alguns especialistas até arriscam dizer que essa revolução da inteligência artificial, que acontece de forma acelerada, pode se tornar a maior transformação social que a humanidade já passou. Bom, isso só o tempo vai nos dizer. O que eu posso afirmar agora é que estamos no início de um movimento gigantesco que está apenas começando. Eu vou repetir, está apenas começando. Só de estar aqui hoje, buscando aprofundar o seu conhecimento sobre inteligência artificial, você já está saindo na frente para aproveitar as maiores oportunidades que essa nova era tem para nos oferecer. A partir de agora, eu vou mostrar o que você precisa fazer para ser um dos pioneiros que vai enfrentar os desafios, se adaptar, aproveitar as melhores oportunidades e prosperar nessa grande revolução que estamos vivendo. E aí, você está pronto para descobrir como se tornar uma das poucas pessoas que vai moldar o futuro das próximas gerações e ganhar muito dinheiro com isso? Eu quero te dar as boas-vindas para você que está entrando agora no nosso pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios. Olá, é um prazer estar aqui com você nesse momento tão importante. Eu sou Miguel Lanes Fernandes, Chief Artificial Intelligence Officer aqui da Exame, coordenador desse MBA da Faculdade Exame. Como você sabe, nos próximos dias a gente vai ter 3 encontros importantes e com hora marcada, certo? Neles eu vou revelar, tintim por tintim, todos os segredos para você surfar esse tsunami de oportunidades que estão surgindo. O meu objetivo aqui é preparar você para um futuro profissional mais promissor com a ajuda da inteligência artificial. Mas antes da gente começar, deixa eu te explicar de onde surgiu essa ideia do pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios. No ano passado, a Exame lançou as primeiras turmas desse MBA, que é uma especialização pioneira em inteligência artificial totalmente voltada para negócios aqui no Brasil. Essas turmas foram um grande sucesso, as vagas de todas as turmas que a gente abriu foram totalmente preenchidas. E aí eu, como coordenador do MBA, marquei uma reunião aqui com o time da faculdade para eles compartilharem comigo o perfil das pessoas, das turmas que entraram e a gente pensar junto em formas de ajudar ainda mais essa galera a ter sucesso como especialistas em inteligência artificial. E a gente viu que uma boa quantidade das pessoas que entraram na especialização eram totalmente iniciantes nesse tema e não conheciam nem mesmo as origens de toda essa revolução que a gente está vivendo. Muitas delas não entendiam muito bem por que, de repente, tudo começou a mudar tão rápido e como agir diante dessas grandes mudanças. Todas elas queriam impulsionar as suas carreiras e se tornar profissionais de alto nível, ganhar bem com inteligência artificial. Alguns queriam trabalhar em empresas, assumindo posições de liderança, outros queriam atuar como consultores e até mesmo aplicar esses conhecimentos nos seus próprios negócios, empreendendo as suas ideias. Só que a gente percebeu que para muitos desses alunos ainda faltava um pouco mais de conhecimento,
um pouco mais de conhecimento sobre o que é realmente essa transformação artificial que a gente está vivendo. O que o time sugeriu para mim foi fazer um curso mais barato, introdutório, com preço de R$ 397, para ensinar todo o beabá prático do que é inteligência artificial, para dar uma preparação melhor para as pessoas entrarem no MBA com força total. Lógico que eu topei na hora, até porque isso ajuda essa galera mais iniciante a começar bem a especialização, mas eu impus uma condição para isso acontecer. Eu falei assim: eu concordo plenamente que a gente precisa fazer esse pré-MBA, mas vamos fazer isso por um valor simbólico, só para filtrar mesmo quem é que está interessado e quem é só um curioso. E além disso, num ambiente fechado de treinamento, eu me sinto mais à vontade para compartilhar informações mais detalhadas sobre a exame, sobre a minha carreira, sabe? Sobre as informações internas que a gente aqui mesmo usa de inteligência artificial. E foi assim que nasceu esse evento que você está participando agora. Importante lembrar que essa parte introdutória do MBA está começando hoje e ao concluir essas 4 primeiras aulas, você já vai ter direito a um certificado emitido pelo exame para você colocar no seu currículo, compartilhar no seu LinkedIn e já sair daqui com um diferencial competitivo no mercado. Esse certificado vai ser liberado depois da 3ª aula e para emiti-lo você vai precisar das senhas que eu vou informar no final de cada aula. Beleza? Dados todos os recados, vamos para a aula. Quando nos perguntamos qual é a origem da inteligência artificial, é comum imaginarmos um cenário recente, moderno. Mas a verdade é que não é de hoje que o homem busca formas de facilitar o seu trabalho e melhorar a sua qualidade de vida com a tecnologia. A ideia de replicar ou simular a inteligência humana em máquinas tem raízes mais profundas na nossa história, vindo desde os primórdios da civilização. Lá atrás, na Grécia Antiga, por exemplo, engenheiros, que nem se chamavam engenheiros na época, já criavam dispositivos automatizados que podiam abrir portas de templos, dispensando a intervenção humana. Na Idade Média, moinhos de vento eram usados para automatizar a moagem de grãos. Um exemplo que eu gosto muito também é uma invenção até mais moderna do que essas da antiguidade, a máquina de lavar roupa. Isso porque ela contempla perfeitamente a ideia, o conceito de replicar a inteligência humana numa máquina. A história é mais ou menos essa. O metalúrgico Alva John Fisher, inventor americano, ao observar os movimentos repetitivos que a sua esposa fazia ao lavar a roupa, teve a ideia de criar uma máquina capaz de imitar os seus movimentos. O que eu quero que você entenda aqui é que todas essas tentativas de replicar uma habilidade que antes só o humano tinha, não deixa de ser, de forma mais ampla, um tipo de inteligência artificial. E uma curiosidade, apesar desse longo histórico de tentativas mais primitivas, esse termo, inteligência artificial, que a gente usa hoje, só foi cunhado em 1955 pelo pesquisador americano John McCarthy. Foi nessa década de 50 que o Alan Turing e outros cientistas começaram a trabalhar mais ativamente na ideia de criar máquinas capazes não só de replicar ações humanas, mas também capazes de pensar como nós humanos. Desde então, vimos muitas tentativas de criar essas máquinas que simulam a inteligência humana. Mas a verdade é que ao longo das décadas a tecnologia foi se desenvolvendo devagar, com resultados não tão relevantes, principalmente por conta de limitações de hardware e software. Nos anos 60, a inteligência artificial parecia estar a um passo de se tornar realidade. Projetos como um software ELISA, que era um programa de conversação que simulava um terapeuta, um psicoterapeuta conversando com o paciente, chegaram a animar os pesquisadores, mas a coisa não vingou, não andou. Entre os anos 70 e 80, entre a década de 70 e 80, aconteceu o primeiro inverno da inteligência artificial. Os invernos da